entrar e a gente já inicia. Todo mundo tá vendo minha tela aí, Flávia, também? Sim, tudo certo. Podendo iniciar, Glória? Podemos. Maravilha. Muito bom dia, estamos aqui no nosso episódio 28 da série de webinars da Drop Reel. É uma satisfação estar conduzindo mais um webinar aqui junto comigo. Tá a Flávia Leite, da CLR Advocacia, nossa parceira em projetos em compliance também na Drop Reel. E hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado voltado para a área de gestão, saindo um pouco da tecneira, como algumas outras séries no passado. Essa série de compliance, ela é um pouco mais voltado para o business, ou seja, voltado para o negócio das organizações. E aqui a gente vai exatamente se aprofundar um pouco mais sobre o tema de privacidade. Tá? Para quem... deixa eu me apresentar rapidamente aqui também, né? Eu sou Manuel, sou diretor executivo da Drop Reel. Junto comigo aí, Flávia, por favor, quer se apresentar? Sim, obrigada, Manuel, obrigada pelo convite. Bom dia, eu sou a Flávia, sou diretora executiva da CLR Advocacia, sou advogada, trabalho há mais de 20 anos na área de compliance e desde 2019 tenho conduzido projetos de adequação e atuado como DPO as a Service aí em conjunto com a Drop. Em projetos de adequação de LGPD também, né? Tenho a certificação da Exim. E é um prazer estar aqui hoje com vocês, onde a gente vai falar sobre gestão da privacidade, ingressar um pouquinho nos frameworks também, para deixar todo mundo a par aí do que tem de mais novo no mercado. Maravilha. Lembra, Flávia, 19, desde 2019, né? A gente, 18, É, a gente vem é. trabalhando numa demanda, numa força-tarefa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, onde a gente criou lá em 2018, quando surgiu a LGPD, né? E como que a gente poderia ofertar isso para o mercado. Então, a gente vai falar rapidamente sobre adequação. O tema aqui é gestão, é pós-adequação, onde a gente, mas é importante a gente falar que nós pegamos alguns frameworks de mercado, montamos uma metodologia que funcionou em grandes players daí. Hoje nós temos mais de 40 projetos, né, ao longo dos anos aí, né, Flávia, que nós de grandes Sim. empresas que nós trabalhamos em conjunto no processo de adequação. E também é um assunto que a gente tem uns cases muito legais de sucesso, inclusive clientes que sofreram incidentes e como que a gente tratou esses incidentes voltados na questão relacionada à privacidade em si. Tá? Bem, se você falou sua formação, né, eu também vou falar um pouco da minha, me apresentando um pouco aqui também. Sou formado em ciência da computação e também em segurança da informação pela Unicinos. Tenho MBA pela FGV em gestão executiva e também sou criptólogo por Stanford. Tá?
Atualmente, estou na linha de frente aqui da Drop Real, sou um dos fundadores também da Drop, e quem vem acompanhando a série de webinars da Drop, vocês notam que a gente está tratando de vários assuntos relacionados a questões relacionadas à segurança. Então, são 34 webinars que começaram lá em março, vão até acho que início de dezembro ou finalzinho de novembro, sobre onde a gente trata de determinados assuntos. Né? O primeiro webinar que nós iniciamos, nós criamos uma série, né, chamada de Ransomware, focado em malwares, onde foram 16 episódios. Na sequência, nós fomos para segurança em aplicações. Então, é outro tema relevante na área de cyber. Por fim, fomos para a área de Cloud Security, voltado para a nuvem, e agora nós estamos dentro do tema de Compliance. Aqui a gente tem nossas agendas, né, dos nossos webinars. Então, toda terça-feira, às 10 horas, tem um webinar exclusivo da Drop, e esse que nós estamos falando hoje é relacionado à gestão da privacidade. Já tivemos 2 da série de Compliance, tivemos uns relacionados à GRC, Gestão de Riscos e Compliance. A gente vai falar um pouquinho mais sobre GRC no finalzinho desse webinar, até porque eu entendo que essa área de governança, ela é o pilar de tudo. A gente fala muito de tecnologia, fala muito de ferramentas, porém, a gente entende e vê no mercado isso na prática. Grandes empresas investindo milhões e milhões em tecnologia e mesmo assim sofrendo incidentes devastadores, gerando perdas significativas. Isso ocorre por quê? Porque tem uma falha exatamente na governança. Então, a governança em segurança da informação e privacidade, que é o tema de hoje, eles são um pilar de qualquer organização. E através de uma gestão de risco contínua, que a gente também vai falar aqui, que já foi falado no dia 9, é essencial para que a gente defina os controles de forma eficiente. O que é um controle? A gente vai falar um pouquinho mais também sobre o que é um controle, mas o controle pode ser uma pessoa, como também um processo e uma tecnologia. E pegando o meu gancho aqui, falando de tecnologia, às vezes a gente investe milhões em tecnologia e essa tecnologia não está atrelada às políticas de segurança que estão relacionadas ao próprio risco da organização. E daí acaba essas tecnologias sendo inúteis num geral, como meio de proteção. Então, nós temos hoje, então, gestão de privacidade. Semana que vem tem uma série compliance que é bem bacana também, que é sobre gestão de identidade. Gente, essa gestão de identidade, eles estão convidados para participar, porque aqui nós não vamos falar também de tecnologia, e sim de processos. Vamos falar sobre matriz SOD, interligação de sistemas, perfis de colaboradores. Hoje a gente vê muita tecnologia também sendo voltada para a gestão de identidade, porém, poucos processos mapeados. E essas são as principais dores que a gente vê nas organizações do mundo inteiro. E esse é o objetivo, e esse vai ser o foco do nosso próximo webinar na semana que vem. Todos estão convidados, e daí depois a Glória já coloca aí no chat o convite para a inscrição para esse próximo webinar, que é bem bacana, que se eu não me engano vai ser com o amigo André Rangel, especialista, um dos caras que mais entende de gestão de identidade aí do Brasil, vai estar presente com a gente na próxima semana. Mas vamos lá, sem churumelas, digamos assim, vamos direto ao ponto. Como a gente já falou, a Drop Hill e a CLR Advocacia, nós somos parceiros já aí de alguns anos, né? E lá em 2018, e colocando em prática em 2019, nós criamos uma força-tarefa LGPD Task focado na adequação da LGPD, que a gente denominou isso como LGPD Task Force, como um grupo multidisciplinar focado na adequação dos requisitos da legislação. Tá? Eu vou falar um pouco brevemente apresentar a Drop Hill. A Drop Hill é uma empresa focada em governança e segurança da informação e cibersegurança.
Então, nós temos duas grandes frentes, uma voltada para a governança, que é o caso que nós vamos conversar aqui, e outra voltada para a cibersegurança, tá bom? Aqui tem alguns dos nossos parceiros, e também é importante falar que hoje a DropU, ela é uma empresa, a matriz é gaúcha, né? A matriz fica no Rio Grande do Sul, porém nós temos escritório em São Paulo, em Vila Velha, e um time comercial também em Brasília. E temos 3 endereços fiscais também. Perfeito? Flavinha? Obrigada. Bom, a CLR Advocacia, ela começou em 2019. Eu tenho uma sócia que atua em conjunto comigo. Embora eu seja carioca, a empresa é gaúcha. Eu morei 14 anos no Rio Grande do Sul e hoje estou em São Paulo, então a gente atende todo o Brasil. Nosso carro-chefe é o DPO as a Service, projetos de adequação LGPD e projetos também de compliance, né, na parte de governança. E a gente tem aí várias entregas, né, vários cases de sucesso, vários clientes de diversos portes, tanto do setor público como privado, que a gente já auxiliou a fazer a adequação LGPD, bem como outros projetos também. As principais áreas de atuação do nosso escritório, então, são realmente voltadas para a adequação LGPD, então a gente tem atuado bem forte como DPO as a Service. Começamos, né, com projetos de adequação, porque muitas empresas não estavam adequadas, mas hoje o mercado ele mudou. Então, ele realmente tem precisado de um DPO para conduzir essa adequação desde o início, e é isso que a gente tem implementado e é isso que a gente tem atuado em vários clientes, né? Mas a gente também tem projetos de início, meio e fim. Da mesma forma, a gente também implementa programas de compliance, então elaboramos código de ética ou conduta, o risk assessment, realizamos muitos treinamentos, workshops, né? Realmente voltados para a necessidade do cliente, então todos eles são tailor-made. E a gente atua também com outras frentes, mas as principais áreas de atuação realmente são essas aí. Maravilha. Nossa programação, então, nesse webinar, nós vamos falar um pouquinho sobre adequação à privacidade, na sequência a gestão da privacidade, e por fim eu finalizo sobre o sistema de gestão da privacidade da informação, que é o SGPI. Depois a gente abre um espaço para perguntas e respostas, e para finalizar nós teremos aí o nosso sorteio, como em todo o webinar nós estamos sorteando. Aí, Glória, se puder falar o que a gente vai sortear hoje. Claro, hoje a gente vai sortear, pessoal. Pela tristeza de vocês, a gente não tem um kit chimarrão para sortear hoje, mas a gente tem uma caneca da Drop e a gente tem um brinde muito especial que a Flávia vai falar e a gente vai sortear aí de surpresa para vocês. Maravilha, Isso, Flavinha. é um carregador de indução, pessoal, e ele funciona, tá? É bem legal. Legal, show de bola. Então, vamos dar uma sequência. A gente começa o nosso webinar aqui trazendo alguns dados sobre o impacto que a gente está tendo sobre o crime cibernético no mundo. Tá? Hoje, tem um estudo já realizado aí no mercado, onde o cybercrime custará mais de $1 trilhão por ano até o final de 2025. Gente, isso é praticamente a terceira economia do mundo. Para vocês entenderem, o PIB da Alemanha é 4,7 trilhões de dólares. Então, o cybercrime só está atrás da economia da China e dos Estados Unidos. Aqui tem um estudo bem legal realizado pela IBM, onde é um dado atual, tá? Esse é um relatório que saiu no início do ano, que é o Data Breach Report, e o foco aqui, ele traz alguns números bem interessantes, né? Que 4,4 milhões de dólares é o custo médio global de violação de dados. Quando a gente está falando de violação de dados, não é somente tirar uma empresa do ar. E aí entra muito no ponto do assunto da nossa conversa aqui,
que é relacionado à privacidade. Hoje, 98% dos ataques cibernéticos têm vazamento de informação. E dentro desses vazamentos, dessas informações, há dados pessoais sensíveis. E às vezes a gente entende que, tem um vazamento de uma organização, só vou comprometer a própria organização. Não. A gente está comprometendo também os dados das pessoas que a gente trata. Dados de pessoas físicas, dados de pessoas, de nossos clientes, de quem assina nossos contratos, querendo ou não, as organizações são feitas por pessoas, e isso acaba ainda gerando outras dores de cabeça para as organizações. Não é somente o problema do vazamento que eu tive, não é somente o problema da interrupção das minhas operações por causa de um ataque cibernético, mas também nós temos um problema relacionado a não cumprir uma determinada legislação. Então, por mais que a gente pode ser vítima do ataque cibernético, ao mesmo tempo sendo vítima, nós também podemos estar cometendo uma infração porque esses dados não foram protegidos. Então, isso é um dado alarmante que preocupa muito, até porque agora a gente está falando muito de inteligência artificial, os ataques estão cada vez mais sofisticados. Nesse ponto aqui, a gente já traga o segundo número aqui, 20.000% adicional desses 4,4 milhões estão relacionados à violação envolvendo a inteligência artificial. Isso é um dado ainda de 2024, que saiu no relatório de 2025. Então, é importante a gente ver que o uso da inteligência artificial ele está moldando muito essa frente do crime cibernético e, óbvio, de defesa também. Nós utilizamos IA dos dois lados. Porém, isso está cada vez mais dificultando as estratégias de defesa. Eu convido a todos também, quem não assistiu os webinars no passado, todos estão sendo publicados no YouTube da DropReal. Esse aqui também vai ser publicado. E lá a gente fala de diversas camadas de incidentes e de problemas que vêm ocorrendo e como se proteger. Então, esses dados que a gente está trazendo aqui são dados reais e dados atualizados. O custo médio, olha só, aqui a gente tem um outro ponto que a gente bate muito na tecla nesse webinar. 4,9 milhões de dólares é o custo médio gerado pelo comprometimento de fornecedores. Segurança na cadeia de suprimentos, nós vamos falar isso nesse webinar também, e esse dado é alarmante. E aqui até trazendo um case próprio da DropReal, nos 92%, se eu não me engano, tem esse número correto, mas se eu não me engano, acho que é isso aí mesmo, 92% dos incidentes que a gente trabalha como investigador forense. O que é isso? É quando uma organização sofre um incidente e precisa de um apoio para identificar a causa raiz, da onde que saiu aquele incidente, e como solucionar ele, ou seja, a partir da resposta. A gente tem uma divisão focada de análise e investigação forense digital. 92% dos casos vieram de fornecedores que partiam, o incidente começou através de um fornecedor que presta um determinado serviço para o nosso cliente e que gerou aí uma porta de entrada dos atacantes. Então, e aqui tem um dado que comprova isso também, que é um custo médio maior do que a violação de dados. E, por fim, aqui a gente vai falar também muito questão relacionada à governança e políticas, 63% das organizações não possuem políticas de governança sobre inteligência artificial. Esse dado é dado global. Acredito que se a gente aplique essa mesma pesquisa na América Latina, esse número vai ser maior. Aqui nós temos outros casos aqui, passar a palavra para a Flávia para falar um pouquinho sobre isso. E nesse ponto aqui, que a gente quis trazer, por que ter um programa de gestão da privacidade é importante, para evitar esse tipo de notícia, Então, a gente tem aqui alguns cases, alguns mais antigos, outros mais recentes, mas a gente acompanhou aí
a operação do Banco Central, que suspendeu a operação do Pix de 3 novas instituições após esse ataque hacker à CIM Software. Então, a gente viu aí um impacto significativo para as empresas, né? Embora nenhum usuário, né, tenha tido prejuízo, o prejuízo para as instituições financeiras ele foi gigantesco, né? Então, a gente precisa realmente monitorar vulnerabilidades e fazer toda essa gestão de terceiros de uma forma muito bem feita e estruturada, né? Através de processos bem estabelecidos e formalizados e aplicá-los na prática, né? Não dá para ter uma política só para estar dentro da gaveta, né? A gente também viu um caso de ontem, né, uma notícia quentinha com relação a um caos instaurado nos aeroportos da Europa, sobre um cyberataque que acabou fazendo com que houvesse atrasos aí de voos em diversos países, né? Então, ontem mesmo ainda estava acontecendo alguns impactos em relação desse ataque cibernético. E A gente tem nesse aí também... também teve vazamento de informações, nesse do ataque de ransomware que teve, né? Esse teve. Esse teve acesso a informações, a titulares, né? Informações de pessoas físicas, né? Que impacta diretamente a GDPR e tudo mais. O chat GPT aí, né, uma notícia mais antiga, de 2023, mas ele levou a vazamento de dados dos usuários. Então, por um período ali de 9 horas, os usuários conseguiam avaliar, verificar, né, conversas de outros usuários, chats de outros usuários, né, com acesso a dados pessoais. E aí, por isso, também reforçar aqui a questão da governança de IA é tão importante, estabelecer em políticas, procedimentos, o que é permitido, o que não é, dentro do uso de uma IA de forma consciente, né? E ter controles também para monitorar o que está sendo inserido pelos colaboradores dentro desse chat. Vai usar a licença gratuita? Nesse caso aqui, foi a licença Plus, então era uma licença paga ainda. Por isso, a gente também tem que ficar atento a essa questão da governança, né? Porque mesmo você pagando a licença, isso não garante que os dados não serão vazados. Então, precisamos ter muito cuidado com o que é inserido dentro da IA para não levar aí o acesso indevido de informações por outros usuários. Um dado interessante aqui também do primeiro semestre desse ano é que o Brasil sofre 314 bilhões de ataques cibernéticos só nesse primeiro semestre de 2025. Então, o Brasil é um dos países que tem mais ataques no mundo, né? Para não dizer que é o primeiro aí. E a TIM ela é processada por vazar dados que contêm valores de dívidas dos seus clientes. Eu vou deixar até o Manuel explicar um pouquinho esse case, porque ele acompanhou bem de perto esse processo. Maravilha, Flávia. Antes de falar sobre esse case da TIM, eu botei ali no chat, tem uma ISO 23894, que é uma ISO para quem a gente vai até preparar um webinar específico sobre ela também, tá? Que é uma ISO que a Drop vem trabalhando, que é voltada para gestão de risco em cima de inteligência artificial. Tá? Então, pegando aquele caso da OpenAI ali, isso a gente está vendo pegando muito, porque as empresas estão desenvolvendo sua própria IA, conectando com outras externas, como o próprio ChatGPT e outras, e jogando informação, né? Colaboradores internos compartilhando informações sensíveis da organização dentro de uma IA. E está virando também como um próprio aqui. Aqui tem um exemplo de um bug que tinha na própria aplicação. Porém, nessas aplicações também internas, há uma fonte de vazamento dentro das IAs. Então, já corroborando um pouco, a gente não é o tema da nossa conversa que fala sobre essa ISO, mas quem quiser anotar e querer se interessar um pouco mais sobre gestão de risco em inteligência artificial, eu coloquei no chat a ISO 22894, que é voltada para isso, tá? Daí, falando sobre o caso da TIM aqui, isso aqui é um caso relevante, é interessante porque a gente trabalhou nesse caso, tá? Nós temos que a notícia de 2019. Em 2018, a TIM sofreu um vazamento no seu sistema de negociação de dívidas. Até então, na verdade, esse sistema é um sistema terceiro. Lembra que a gente estava falando em segurança da cadeia de suprimentos? Lembra que a gente conversou também
dos dados de violações, no caso, ali no slide anterior. No caso da TIM, exatamente foi isso que aconteceu. A TIM utiliza ainda, mas na época utilizava uma plataforma terceira de negociação de dívidas. Esse próprio terceiro foi que nos abordou. Não sabíamos do que se tratava e fizemos um teste de intrusão. Para quem não sabe, é um pen test, né? A gente vai fazer um ataque real com o consentimento do cliente. O que é um pen test? Para identificar se tem algum tipo de falha. E dentro desse teste, nós conseguimos identificar que um usuário, ou seja, quem está logado dentro da aplicação, conseguia, através de técnicas, extrair informações de outras pessoas cadastradas dentro do sistema. Quando a gente constatou e apresentou o relatório, a gente está recebendo uma pressão muito grande sobre resultados daquele pentest. Óbvio que a gente precisava ter tempo para aquilo. Quando a gente conseguiu, geramos um relatório parcial. Nós enviamos esse relatório às 2 da tarde. Às 5 da tarde, a TIM fez a publicação no Brasil, falando que teve o vazamento de mais de 35 mil dados de clientes da plataforma. TIM Renegocia, se não me engano, acho que esse era o nome na época, né? Só que essa plataforma também era usada por outras telecoms também, né? Não era só pela TIM, era usada pela Vivo. Não sei se a Claro usava ou se que Vivo usava na época. Isso na época não tínhamos a LGPD. A gente estava conversando, falando muito, estava ali no esquenta do Marco Civil da Internet. Que caso, daí teve o caso da lei Carolina Dickmann também, naquele item. Mas a TIM aqui, nesse caso, se tivesse a LGPD na época, com as sanções sendo aplicadas, né, Flávio, ela teria um dano ainda maior. Esse caso, essa notícia, ela teve uma ação de civil pública das pessoas que foram lesadas, porque todos os dados pessoais, cópias de documentos, tudo foram expostos nesse caso aqui. Então, é um caso real que eu me lembro que a gente participou muito na investigação, mas isso também, além de a gente falar em ato regulatório, né, de estar em conformidade com legislação, e a própria legislação prevê multas e sanções, a empresa não está livre também de tomar uma ação civil, que foi o caso aqui da TIM, onde tomou uma ação jurídica em cima disso. Eu não sou perito nisso, eu deixo para a Flávia falar sobre o juridiquês, digamos assim, mas é importante a gente falar que a governança, né, quando a gente fala em compliance, está em conformidade com leis, com normas e regulamentações, que é o intuito dessa nossa série, né? Mas vamos lá. Começamos aqui, então, vamos de primeiro, antes da gestão, vamos falar um pouco sobre como se adequa à privacidade, que é um ponto interessante, né, Flávia? Com certeza. É importante a gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados quando a gente fala de privacidade, porque é uma lei que foi criada muito com base na GDPR, né, que é a lei da União Europeia, mas o objetivo dessa legislação é proteger os titulares dos dados pessoais, de forma que o tratamento desses dados ele só ocorra conforme uma das bases legais previstas na própria legislação. Então, se não houver base de dados, se não houver uma base legal que justifique aquele tratamento, é um tratamento indevido, tá? Ou seja, vai em desencontro com a legislação e isso pode gerar aí as penalidades que a gente já está aí cansado de saber, né, que podem chegar até 50 milhões de reais, fora todas essas outras questões aí que podem surgir, como ações judiciais, como o Manuel comentou, né? Então, não só estamos falando da penalidade administrativa junto à ANPD, que é a agência regulatória, né, que faz a avaliação da conformidade das empresas, se a lei está sendo de fato respeitada, mas também a gente tem a questão jurídica, né? Então, se houver prejuízo
danos morais, materiais, o titular ele pode ingressar com essa ação no judiciário, além do risco aí de imagem e reputação, né, que pode ser muitas vezes irreversível. Então, é preciso cuidar, né, para que é importante avaliar se todos os preceitos da legislação, os princípios, as bases legais, elas estão sendo atendidas, né? E, obviamente, a legislação ela traz um guideline ali, um roteiro do que precisa ser feito, mas a gente aqui também vai trazer um pouquinho desse conceito, né, e de como fazer essa adequação da melhor forma. E não é um projeto, né? Eu acho que é bem importante a gente pontuar isso aqui. A LGPD é uma lei que continua vigente, né? Então, não adianta a gente começar com um projeto de início, meio e fim. É importante que se dê continuidade. Então, a gente vai falar um pouco mais adiante, mas a gestão da privacidade ela acaba sendo um PDCA, né? Então, é bem importante avaliar esse ponto, né, de continuidade, né? Analisar, pode passar, Manuel, o tratamento do dado pessoal, né? O que é o tratamento, que muita gente não sabe. Eu falei aqui de tratamento. Tratamento é tudo isso que está aí na tela, né? Desde a coleta até a eliminação. Então, eu não trato dado pessoal. Já foi muito comum eu ouvir entrevista fazendo mapeamento de dados, né, para fazer o registro das operações de tratamento, as áreas falarem que não coletam dados pessoais. Tá, não, vamos voltar aqui um pouquinho. O que você faz? Não, eu só recebo, eu só sou copiado no e-mail. Bom, se você é copiado no e-mail com uma planilha cheia de nome, CPF, né, ou até dados pessoais sensíveis, que a legislação faz essa distinção, né, como dados vinculados à política, religião, orientação sexual, você já está tratando dados. Então, estar em cópia, você já recebeu. Né? Eu só salvo do Drive, está processando, faz uma análise da planilha. Embora não seja a área fim que vai responder por aquele processo de negócio, ela está naquele fluxo do tratamento do dado pessoal. Então, é bem importante a gente entender quais são esses conceitos, né, para saber o que é, de fato, tratamento de dado pessoal que está amparado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Pode passar, Manuel. E aqui falando um pouquinho desse PDCA que eu comentei, né, que é a nossa metodologia aí. Manuel, fica à vontade para me complementar. Mas a gente começa aí com uma fase inicial de diagnóstico, então gap análise, entendimento do cenário. A gente precisa entrar dentro do negócio do cliente, né, com muita profundidade, para entender o que ele faz, né? Quando a gente está falando de LGPD, a gente não fala só num projeto de jurídico, ou TI, ou governança. Ele é um projeto multidisciplinar. E aí, a gente, quando fala também de adequação à LGPD, a gente precisa entender que existem outras regulamentações que justificam certos tratamentos de dados pessoais. Então, o jurídico ele é fundamental, a questão da governança também é fundamental, e a TI para implementar esses controles técnicos, né? A segurança da informação para desenhar as políticas adequadamente. Por quê? Porque a gente precisa saber o que rege aquele cliente para conseguir fazer um gap analysis adequado. Então, não adianta falar, pela LGPD você não pode tratar esse dado aqui. Mas eu tenho o e-social que me fala que eu preciso apurar as questões raciais aqui dos meus colaboradores e enviar isso no formulário. Tem uma lei trabalhista que fala sobre isso. Então, você precisa entender o ambiente regulatório do cliente também para conseguir aplicar e avaliar de forma adequada a questão do diagnóstico, né? E através é importante a gente só fazer um briefing inicial aqui. Mais à frente a gente vai mostrar esse mesmo PDCA. Tá? E isso aqui a gente mostra como o primeiro passo da adequação. Porém, esse precisa ser cíclico, que se torna na governança da privacidade, né, em gestão da privacidade. No webinar passado, a gente falou sobre o mapeamento de dados, que faz parte desse processo aqui, que a gente vai falar rapidinho também, e falamos sobre GRC, que também faz parte da governança da privacidade.
tá? Os 2 últimos webinars. Então, quem não assistiu, vai lá no YouTube, lá, assiste esses outros episódios, porque tudo começa a se linkar, nesse aspecto. Pode seguir, Flávia, na sequência aqui, mas é importante a gente falar que aqui é o primeiro passo da gente ter sucesso num programa de privacidade dentro de uma organização. Exatamente, bem isso mesmo, precisa dar essa continuidade, né? Ele é cíclico aí. A partir desse diagnóstico que a gente desenha, a gente vai colocar um pouco mais em detalhes a seguir, mas a gente faz o plano de ação, e aí a tomada de decisão é da empresa para avaliar que tipo de risco ela vai assumir ou que ela vai investir, né? Porque, obviamente, existem custos envolvidos nessa implementação. Então, a gente primeiro faz um diagnóstico, plano de ação com um grau de criticidade, para depois fazer a implementação, que é, de fato, executar as correções de melhorias, para depois fazer o acompanhamento, que é a gestão da privacidade, né? Então, primeiro você avalia, depois você desenha um plano de ação, implementa, né, e acompanha. Então, treinamentos também são fundamentais aí nessa fase 4, para poder estar sempre renovando esse conhecimento, informando aos colaboradores sobre a legislação, né, e aquilo que precisa ser observado por eles. Eles são fundamentais para que o sucesso do processo ele seja efetivo, né? Maravilha. Aí aqui nessa fase 1, o que a gente faz, tá? Que é o diagnóstico. A gente entende a regulamentação, faz a parte de revisão dos contratos, as políticas, os termos, né? Se já estiverem definidos. E também focamos na parte de processos, que é o mapeamento de fluxo de dados pessoais, ou o ROPA, né? Que é onde a gente faz toda a avaliação do fluxo de tratamento do dado pessoal, desde a coleta até a eliminação, em que sistemas trafegam, se é enviado para terceiros, se não é, se usa fornecedor, se não usa. Então, a gente faz uma análise criteriosa. A gente também desenha o relatório de impacto de dados, ou de PIA, conforme a legislação europeia, e ele é obrigatório para determinadas situações que envolvam um número expressivo de titulares de dados, ou que você tenha como base o tratamento de dados automatizado, ou dados pessoais sensíveis envolvidos e dados de crianças e adolescentes. Então, a gente faz uma avaliação dos processos macro para depois entrar no que é efetivamente necessário em termos de RIPD. Maravilha. Essas informações aí também, esse processo, a gente mostra isso no webinar anterior, que nós tivemos sobre mapeamento de dados, junto com a Privacy Tools, que é um parceiro do Drophill também, na parte de sistema, né, que opera isso tudo. É um software, é um sistema para a gestão da privacidade. E então é legal vocês também, de novo, reforçando o objetivo do webinar anterior. Tá? Dando sequência aqui, do lado da DuraPreal, que o nosso foco é em segurança da informação e segurança cibernética, né? A gente colocou até segurança de TI para ficar mais simples no entendimento aqui, pelo foco do nosso webinar aqui. Bem, tem uma diferença muito grande entre segurança da informação e segurança cibernética, ou segurança de TI, tá, pessoal? Então, isso é importante a gente deixar bem claro. Quando a gente está falando de segurança da informação ela é abrangente, ela não é somente tecnologia, é pessoas, é processos, tá? E tecnologia. Tá? A tecnologia é um controle sobre uma determinada ação identificada pela segurança da informação através de um risco. Então, eu preciso controlar o risco. Segurança de TI vai te ajudar nesse aspecto. Quando a gente está falando de segurança da informação, eu estou falando em políticas, normas, procedimentos, conscientização de colaboradores, né? Ensinar eles, às vezes eles não podem falar determinadas informações. Por exemplo, se eu tenho informações que eu não posso falar publicamente, mas às vezes se eu não tenho a noção que aquela informação ela é sensível, eu posso, até num descuido, estar fazendo vazamento de informação. Uma escrita num quadro, um papel impresso, isso é tudo informação que a área de segurança da informação tem o objetivo de proteger.
Então, aqui a gente está falando de análise de risco em segurança da informação, a análise de aderência da organização também, qual é o nível, ah, qual é o nível que essa organização está perante suas políticas, né? Qual é a maturidade dessa organização? Então, a gente trata nessa fase 1 aqui todas essas análises. Aqui a gente identifica fragilidades, vulnerabilidades, a saúde das soluções de segurança da empresa, faz toda essa análise nessa primeira parte aqui de identificação. Jogamos tudo isso dentro de uma metodologia de análise de risco, que, consequentemente, nós já temos o risco de segurança e privacidade da organização, que esse resultado aqui também vai alimentar lá o RIPD, que é o relatório de impacto, que é mapeado, que foi mostrado pela Flávia no slide anterior. Essa fase é uma fase mais de organização de tudo que a gente pegou, né? Então, tanto da área de jurídica, da área de privacy e da área de segurança da informação. Elaboramos todas as informações, já temos as informações sobre os riscos, tá? E agora, o que eu tenho que fazer? Então, aqui a gente faz um planejamento que vai conduzir o que deve ser realmente ajustado para que a gente consiga ter o programa de privacidade bem implementado dentro de uma organização. Aqui a gente vai fazer priorização sobre as atividades, que a gente olha muito para a realidade de uma empresa. Então, o programa de privacidade não deve ser um negócio também que seja muito caro para uma organização adotar. Ela tem que ser um planejamento e tem que ser em fases, porque não se muda a cultura de uma organização do dia para a noite. Isso é um processo que leva um tempo. E por isso que essa fase de organização, de planejamento e de plano de ação ela é tão importante para que a gente se adeque à necessidade da organização. E aqui a gente aí ia colocar a mão na massa, né? Quando a gente vai para a fase 3. Falar um pouquinho ali da parte jurídica de processo. Sim. Aqui, então, a gente faz todo o ajuste dos contratos, aditivos, termos, elaboramos algumas políticas de segurança da informação, web, com base naquilo que foi revisado na etapa 1. Então, a gente faz as adaptações ou cria novos documentos, elabora NDAs, né, enfim. A gente avalia conforme a necessidade do negócio do cliente, né? E isso é um processo que a gente faz muito em conjunto com a parte do mapeamento, né, que é toda a revisão de processos e a elaboração do ROPA. Então, é bem importante esse ponto do mapeamento de dados, né, para a gente poder fazer todo o registro dessas operações de tratamento, com início, meio e fim, para conseguir identificar gaps e também criar documentação ou ações que precisam ser realizadas. E muitas vezes essas ações até nem têm conexão com a LGPD, mas, por exemplo, um caso que eu peguei num cliente que a gente atuou em conjunto foi a parte do uso do certificado digital. O certificado digital da empresa, com a senha da empresa, rodava várias pessoas, sem nenhum tipo de controle. Poxa, você está com o certificado digital da empresa, a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? Ela pode pegar um empréstimo, ela pode assinar pela empresa, né? Então é algo muito sério, né? E que é um gap aí importante e que foi mapeado num desses trabalhos que nós executamos, né? Então a gente faz toda essa parte do apoio, repassa as ações de melhoria junto às áreas e faz o acompanhamento posterior. E aí, Maravilha. Manuel, parte de segurança aí. Aqui na verdade, a gente é tudo em conjunto, né? A gente parece que é separado, feito mas é em tudo separado, junto. mas é tudo em conjunto, né? Isso é importante, gente, que é aquilo que a gente está trazendo para você, está trazendo aqui no web, vocês podem aplicar isso aí dentro da organização de vocês, né? Com a estrutura que vocês têm. O importante é falar o que muitas vezes a gente vê essa questão de compliance, jogando tudo para um jurídico, né, deixando de lado, ou jogando para a TI. Né? Tem uma frente que é um pouco diferente do outro. Se vocês olharem, é uma força-tarefa, né, que exige aqui comprometimento do setor de governança, do setor jurídico, segurança da informação e tecnologia da informação, e a TI. Né? E muitas empresas jogam isso para a TI,
e aí acaba tendo um programa de privacidade fracassado dentro de uma organização. Tá? Por quê? Por que isso? Porque o skill de TI é tecnologia, só que a LGPD e qualquer outra regulamentação relacionada à conformidade de informação, ela é de negócio, gente, entendeu? Então, esse é um ponto bem importante aqui também. Aqui, então, a gente vai adequar, né, desenvolver junto com o jurídico ali a parte de adequação de políticas, normas e procedimentos da organização, fazendo referência cruzada com outras normativas, colocar a política de segurança da informação adequada à LGPD, e definir os controles, né? Ou seja, como que eu corrijo aquele determinado risco, aquela determinada vulnerabilidade que eu identifico, né? E daí por isso que eu preciso muito do apoio da tecnologia quando a gente fala a nível de sistemas, né? Para finalizar, entra a parte a fase 4 de manutenção, que é a cultura da privacidade, que vai muito mais além do que isso, que a gente vai mostrar agora na sequência. Então, a gente identificou, primeira fase, identificamos todas as fragilidades da organização. Fase 2, nós se organizamos sobre como que a gente vai tratar sobre aqueles riscos identificados. A fase 3, nós colocamos a mão na massa para se adequar. E a fase 4, a gente inicia aqui um processo de cultura da privacidade. Esse é um processo correto de adequação à privacidade. Isso vai também desde a época, desde o início, se vocês notarem, a gente fala lá do relatório de impacto lá no início, não no meio. A gente vê muita consultoria no passado falando lá na fase de implementação que vai fazer o relatório de impacto. É importante isso iniciar desde lá nos primórdios mesmo, já ter isso mapeado. E daí vai se ajustando. Por quê? Porque isso vai facilitar onde? Na governança da privacidade, que é o nosso próximo passo aqui. É o nosso tema que nós vamos falar nesse caso. Falava que falando sobre o conceito da gestão da privacidade. Sim. Bom, a gestão da privacidade, acho que a gente colocou aí um conceito bem simples, né, mas que ajuda a entender de forma bem prática o que é a gestão da privacidade. É cuidar dos dados pessoais de forma segura, responsável e em conformidade com a lei. Isso envolve, como o Manuel já comentou anteriormente, né, pessoas, processos, controles e treinamento. Eu acho que é o próximo o slide, próximo né? aqui, ó. Isso. Então, a gente precisa olhar para esses 4 pilares quando a gente está falando de gestão da privacidade. Por quê? Porque sem pessoas a gente não consegue executar, né? Nem pôr em prática aquilo que foi estabelecido dentro dos processos, que são as políticas, né? E toda a parte de mapeamento. Os controles são necessários o quê? Para poder avaliar se o que foi definido em processos está sendo de fato implementado na prática. E o treinamento é constante, ele precisa de fato acontecer dentro das organizações, até porque equipes mudam, né? Empresas têm aí, às vezes, um turnover alto, então a gente precisa estar sempre treinando e fazendo todo o onboarding para aqueles colaboradores que ingressam para entenderem muito bem do que se trata essa gestão da privacidade, qual é a responsabilidade dele dentro desse processo, né? Dando sequência aqui também, lembra que eu falei que eu ia voltar a falar sobre o GRC? Lembra que a gente mostrou todo um processo de adequação. Esse processo de adequação, ele deve ser cíclico por quem conduz a gestão da privacidade. Quem é que conduz a gestão da privacidade? Pode ser uma equipe de governança ou o próprio DPO da organização, né, Flávia? Daí me corrija se eu estiver errado, né? Exato. Dentro dessa frente. Porém, ele é um processo de gestão de riscos contínua, gente. Gestão de privacidade, a gente trabalha sobre risco em cima da organização, assim como segurança da informação. Por isso que nós aqui da Drop, a gente trata muito gestão de riscos em segurança e privacidade da organização. Tá, Manuel, mas como é que a gente consegue fazer isso tudo, né? Como é que a gente identifica qual a norma,
qual o framework que se aplica, né? O legal de tudo isso é o quê? Lá em 2018, eu me lembro quando a gente começamos a falar, saiu a, uma ISO chamada 27701, que é focada em privacidade. Bem, eu sou auditor da ISO 27001, que é a ISO de segurança da informação. Quando nós estávamos montando aquela força-tarefa, poxa, quando eu vi a lei, eu falei, pô, eu tenho uma lei aí, eu tenho uma ISO, na verdade, com mais de 20 anos aí no mercado, que pode tratar boa parte desses controles de segurança voltado para a privacidade. Tá? E não é à toa que foi criada uma extensão da ISO 27001, que é a 27701, que trata controles adicionais da 27001, que detalha especificações sobre como que eu devo tratar dados pessoais sensíveis dentro da organização. Ou seja, a 27701 ela é um complemento da 27061 e que nos permite a gente identificar os controles ideais. Então, a gente não pode simplesmente, e agora eu vou tirar aqui a camisa de Drop Hill, vou tirar a camisa de qualquer empresa que a gente representa. Vocês, quem está participando aqui, que está na linha de frente dentro da sua organização, vocês não podem cair em lábia comercial de fabricantes e integradores. Tem que ter um pouco de discernimento do quais os frameworks corretos para verificar que aquela empresa que está te ofertando o serviço vai ser eficiente para o seu negócio ou não. Tá? E você consiga falar no taco a taco o que é importante. Tá? Nós aqui não recomendamos nenhuma ação dentro dos nossos clientes que não tenha uma fundamentação. Então, a gente tem frameworks aqui, com o NIST Cybersecurity Framework, que ajuda bastante. A ISO 27001 e a ISO 27701, ela é direcionada para esse aspecto também, e que nos permite a gente, não, o que ele está falando é real, aquele fabricante está falando, vai atender uma dor que eu tenho aqui, e daí a gente consegue aqui ser eficiente nos controles, tá? Ser eficiente nas entregas e no resultado da organização, tá? De todo o processo, digamos assim, relacionado à gestão da privacidade, sempre focando e olhando para riscos. Tá? Quando eu falo em sistema de gestão de segurança da informação, isso também existe certificações, tá, gente? Para mim, a gente finalizar aqui. Por exemplo, a Drop ela é certificada ISO 27001. Tá? Então, a gente define um escopo específico de proteção. Para me certificar em 27701, eu estendo esse escopo olhando sempre para os riscos que envolvam dados pessoais e dados pessoais sensíveis, focando na privacidade. Então, são dois frameworks que eu acho que todas as organizações brasileiras não precisam tirar a certificação, mas sim usar elas como métodos para definir suas políticas, normas e procedimentos de segurança. Óbvio aí agora também, olhando muito para a inteligência artificial. Flávia, tem alguma colocação final aí sua? Não, acho que ficou bem claro aí que eu acho a ISO é um framework bem importante, né, e que o mercado tem utilizado como prática para fazer adequação LGPD, inclusive nos processos onde eu atuo como DPO, de gestão de terceiros. Esse é um ponto crítico, né, então é bem importante frisar que a gestão de terceiros ela está diretamente relacionada a adequação à LGPD, as empresas estão olhando para isso. Eu tenho, às vezes, horas adicionais em clientes aí por conta de toda essa avaliação sobre o terceiro, se ele está adequado à LGPD ou não, inclusive não só olhando as questões contratuais, né, mas pedindo evidência para os fornecedores, verificar se tem transferência internacional. Então, tudo isso faz parte do processo de gestão de privacidade e que é fundamental para a organização como um todo. Né? Não adianta eu estar adequado se o meu terceiro, que eu uso para
para colocar um CRM, que é fundamental para uma empresa, ele não estar adequado ou aderente à legislação, porque a responsabilização ela é solidária. Então, isso pode recair para o cliente, né, que é o controlador do dado. Então, é fundamental que seja feita essa avaliação, utilizar esses frameworks de mercado, né, e, obviamente, sempre estar à frente aí da legislação para conseguir fazer fluir esse processo. Maravilha. E é importante a gente usar esse impulso também relacionado ao que tem de regulamentação como subsídio para a gente não ter só políticas para inglês ver, e sim fazer ela acontecer dentro da organização também, né? Então, ganhando subsídio aí também da própria organização, estar em conformidade, porque às vezes estar em conformidade não garante segurança, não garante a privacidade. E eu vejo que é o momento de realmente a gente fazer a coisa certa dentro das nossas organizações, porque os crimes cibernéticos estão cada vez mais agressivos, cada vez mais eficientes. Semana passada, eu dei uma palestra no Mindsec, que é a maior feira de segurança da América Latina, e um dado que realmente me assustou quando eu estudei e falei lá, o tempo médio de um atacante hoje dentro de uma organização é de 5 minutos. Tá? Então, para ver como um processo é rápido para ele destruir uma empresa. E o mais rápido já detectado levou 51 segundos. Isso é um dado real de um estudo realizado pela CrowdStrike. Então, cada vez mais nós temos que estar olhando para isso, olhando sempre para os riscos e sempre reportando a alta gestão sobre essas fragilidades para que a gente consiga ter controles mais eficientes para a nossa organização também. Gente, vamos abrir nosso espaço para perguntas e respostas. Glória, tem algum questionamento? Por enquanto não, pessoal. Só elogios aí pela apresentação de vocês. Na verdade, colocaram uma pergunta. Vamos lá, ela é extensa. Tenho uma Estou vendo dúvida. aqui. Na empresa que trabalho, estamos recém começando a adequação LGPD e tentando estruturar a gestão de privacidade, usamos muito o ChatGPT e o Gemini. Como eu consigo aplicar a ISO Beleza. 23894 que vocês comentaram, junto com a ISO 27701? E pensando também na governança de IA com a ISO 42001. 42.001. Eu estou Isso. lendo aqui. Uhum. Quais são os Eu pontos também. que realmente se conectam e os maiores desafios para integrar tudo isso de um jeito que traga não só conformidade legal, como vocês comentaram, a LGPD é uma lei, né? Mas também confiança no uso da inteligência artificial. Olha, Eu acho ótima uma excelente pergunta. pergunta, é verdade. Hum. Eu acho que foi muito bem dividido aí, né? Eu acho que a gente tem que fazer um consolidado dessas normas junto com a legislação. Não é que o uso da IA ele seja proibido, pelo contrário, a gente precisa usar, até mesmo porque quem não usar tá atrasado, né? Vai ficar para trás. Mas eu acho que antes é preciso fazer um estudo de avaliação interna sobre que tipo de riscos a empresa está disposta a incorrer, né? Então, assim, a gente faz avaliação de segurança, faz avaliação legal de observar termos de uso, onde que a nuvem está localizada, verifica se tem transferência internacional, a maioria tem, né? Faz toda essa parte legal para ficar bem amarrada e depois se desenha uma política. Então, tem que fazer gestão de riscos, a questão da governança política, e depois a gente tem que ter um controle para verificar se o que foi desenhado na política está sendo efetivamente aplicado. Mas eu entendo que isso é uma definição do board, ele que precisa estar ciente de que tipo de risco ele vai incorrer, né? E fazer esse monitoramento contínuo é muito interessante e ajuda a, de fato, fazer o uso da IA de maneira consciente, né? Os dados pessoais que trafegam ali, talvez o mais indicado nesse momento seria não colocar, né? Eu tenho um contrato para revisar. Bom, vou colocar uma tarja ali em cima de dados pessoais, ou não vou botar dados pessoais dentro do chat. Então, tem algumas maneiras aí de se avaliar essa questão, fazendo essa parte de riscos com o controle técnico, né, que eu acho bem importante. Sei, Manoel, se você Eu tem vou, alguma consideração.
Eu vou corroborar aqui, exatamente linkando diretamente ao questionamento, né, como eu consigo aplicar a ISO 22894, como vocês comentaram, junto com a 27701. Vamos lá, primeiro ponto, né? A ISO 27701 tem que estar ela é em conjunto com a ISO 27001, tá, gente? Isso é importantíssimo deixar bem claro. Não esqueçam da 27001, tá? Senão a gente não consegue implementar a 27701. Para a gente implementar essas ISO, a gente tem que trabalhar o quê? A gente tem que trabalhar em risco, tá? A ISO 27001, ela linka para a ISO 27005 de gestão de riscos em segurança da informação. Porém, uma gestão de risco como qualquer outra, né? Se a gente pega a norma mais padrão, que é a 31.000, que é de gestão de riscos gerais, isso serve para riscos, aí também se aplica para segurança da informação e privacidade. E também eu posso complementar com a ISO que eu estou utilizando para minha gestão de risco, questões relacionadas mais específicas. Por isso que, vou dar um exemplo. Tem a ISO 27, digamos que vocês pegam a 27005 de gestão de riscos para cuidar aí dos riscos de segurança da informação e de privacidade. 27001, 27701. Tá? Só que eu tenho que acrescentar os riscos relacionados à inteligência artificial. Aí eu vou olhar por uma outra norma, que é a que eu recomendei aqui, a 23894, e também quem próprio escreveu ali falou sobre governança de IA, que é a ISO 14001, bem posicionado também. Eu vou complementar para a minha estratégia de identificação e tratamento de riscos. Eu não necessariamente preciso adotar, eu vou ter que olhar os controles adicionais que vai ter na 23894 para eu adaptar a minha gestão de risco. E, através disso, eu identificar controles sobre aquele caso. Gente, o ideal aqui, quando a gente fala em inteligência artificial, é que as sistemas, cada vez mais, nós estamos jogando informações sem nenhum tipo de tratamento dentro disso. Então, quando a gente fala em gestão de riscos, a gente alerta exatamente esse ponto. Porque dado que nós estamos jogando, esse dado, esse dado ele compromete a minha norma de classificação da informação. Tá? Os dados que eu estou imputando para dentro de uma IA pública, ela compromete se é um documento confidencial da empresa, eu posso fazer isso ou não? Essa gestão de risco vai ajudar nisso aí, tá? Dentro desse ponto. E depois de tudo que a gente falou aqui de governança, um ponto que a gente não, que é só para a gente finalizar mesmo, a gente tem que validar se esses controles que a gente está falando são eficientes mesmo para a organização. Por isso que é um processo cíclico. A gente pouco falou aqui no nosso webinar com a do Time sobre o comitê, a importância de um comitê. O comitê vai ficar sempre fazendo uma análise crítica sobre tudo que a gente vai adaptando dentro desse programa da privacidade. Gente, a gente tem que encerrar o nosso webinar aqui. A gente vai, na verdade, vamos encerrar a gravação. Glória, acho que é assim que funciona, né? Me corrige. E partimos para o sorteio, é isso? Não, podemos gravar o sorteio também, não tem problema. É que senão Podemos gravar o eu tenho sorteio que também. encerrar todo o webinar daí. Maravilha. Gente, acho que a gente não tem mais espaço para perguntas e respostas. Depois podem mandar aqui. Tem meu e-mail ali, podem mandar para mim, para Flávia. Tem nosso LinkedIn pessoal, tem o nosso Instagram profissional também. E também, óbvio, não deixe de seguir a Drops nas redes sociais também. Eu faço o brinde aqui, eu sorteio aqui. Glória, o que a gente faz? Pode abrir o sorteador, por favor? Que daí eu te falo quantos números aqui foram inscritos. E eu já vou dar só mais 2 minutinhos para o pessoal Maravilha. se Deixa eu só inscrever. parar aqui um pouquinho, preparar o sorteador aqui. Passou a fazer pelo chat GPT mesmo, né? É número, né? Sim, são números. Eu vou finalizar aqui para o linkzinho, tá, pessoal? Que já deu 2 minutinhos. Então, Número 13 sorteador mesmo. números.
13 números de 1 a 13. Deixa eu abrir aqui. Eu não tinha me preparado para o sorteador. Não tem problema. Maravilha. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui novamente. Vocês estão vendo aqui de 1 ao 13, isso? Isso. O primeiro brinde, então, vai ser a nossa caneca. Maravilha. Vamos lá. Número 11. Número 11, Marcos Felipe. Parabéns, Marcos. Marco ou Marcos? Marcos. Acho que eu Marcos. pronunciei errado, desculpa. Maravilha. Parabéns. Agora Vamos para o vamos pro próximo. carregador de indução, que eu também quero um, tá, Flávia? Eu achei muito legal. Vamos Pode lá. deixar, vou guardar um para você aqui. Número Número 13. 13 é o Loan Alencar. Maravilha. Pessoal, Oba, legal. muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pela atenção. Repetindo, todo dia, toda terça-feira às 10 horas, tem o webinar da Drop até o final do ano. E é uma satisfação a gente estar falando junto aí com vocês. Pessoal, Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Obrigada a mas todos. Bom dia.